Olá, serei seu professor nesta videoaula de resistência dos materiais. Vamos começar? Os tópicos desta aula serão vínculos estruturais, equilíbrio de forças, carga distribuída, tração, treliça e estruturas, centro de gravidade. A resistência dos materiais, na verdade, é uma ciência que visa estudar todos os materiais que são aplicados na mecânica. Então nós vamos começar, por exemplo, falando sobre os vínculos estruturais. O que significa, na verdade, quanto uma peça está apoiada. Vamos dar um exemplo claro da área de engenharia civil, que está mais próximo da realidade de todos. Então, numa estrutura de uma casa, nós temos colunas, vigas, lajes, ou seja, elementos estruturais. Para que a gente possa ter uma construção, nós precisamos de uma estrutura. Então vamos pensar o seguinte: qual é o vínculo de cada um desses objetos com a estrutura? Por exemplo, uma viga, esta viga ela está vinculada a duas colunas, né? Então normalmente nós temos duas colunas e uma viga apoiada nessas colunas. Então quando a gente chama de vínculo, significa que esta peça está anexada à estrutura através de um vínculo. Por isso nós chamamos de vínculo estrutural. Veja aqui nas imagens. Quando você enxerga essas diversas linhas assim na diagonal, significa a parte fixa. Significa uma parede, um teto, um chão, algo do gênero. Então vejam que essas peças aqui, em A, B e C, elas estão em algum momento vinculadas a essa estrutura fixa. Então é isso que nós chamamos de vínculos estruturais. Vamos então agora ver o equilíbrio de forças. Bom, você já viu na física que os diversos objetos têm muitas forças sendo exercidas através dele. Até mesmo na eletricidade nós vemos que existem vetores de forças que estão exercendo uma direção, uma força numa molécula ou numa peça. Então vamos trazer isso para a mecânica. Na mecânica a gente fala de forças no sentido de movimento. Então, na mecânica, um equilíbrio de forças significa que uma peça ela está parada ao longo do tempo ou que ela está se movimentando continuamente ao longo do tempo. Então, de acordo com as forças que são aplicadas a esta peça, você pode tirá-la do repouso ou você pode mudar a sua trajetória. Então, quando nós falamos de equilíbrio de forças, significa exercer as forças num determinado sentido ou em sentidos contrários para que elas se anulem. Então, se eu quero que aquele objeto permaneça em repouso, as minhas forças têm que se anular. Se eu quero que aquele objeto mantenha sempre uma mesma trajetória, eu preciso que as minhas forças sejam constantes. Então, esse estudo sobre as forças, que é a chamada estática, dentro da mecânica, é que vão estabelecer a peça em repouso ou a peça numa determinada trajetória. Agora nós vamos falar sobre carga distribuída. Eu acredito que essa imagem fala por si. Ou seja, nós temos uma estrutura, por exemplo, este retângulo cinza, e então nós estamos aplicando uma força, uma carga sobre esse retângulo. Por exemplo, esta peça laranja. Então, esta peça laranja está apoiada neste retângulo cinza. Então, esta peça laranja é uma carga, é uma força-peso que está sendo exercida sobre esse retângulo. A distribuição dessa carga é fundamental para a estrutura. Então, se esse retângulo laranja estiver distribuído uniformemente sobre esse retângulo cinza, será muito mais fácil para essa estrutura cinza suportar esta carga. Agora, nem sempre a carga estará linearmente distribuída, como são demonstradas essas setas vermelhas. Pode acontecer de que uma boa parte da carga esteja apenas de um dos lados dessa estrutura do retângulo cinza. Então, é muito importante levarmos em consideração sempre a distribuição da carga. Tração, normalmente, serão ensaios realizados numa peça. Necessitamos verificar
qual é a dureza desta peça, se esta peça é dúctil ou frágil. Então nós vamos realizar um trabalho sobre essa peça para testá-la ao seu extremo. E aí normalmente nós vamos aplicar uma tração nessa peça para verificar a sua resistência mecânica. Então, por exemplo, podemos pegar aqui um corpo, como esse cilíndrico, e realizar uma compressão nesse corpo. Naturalmente, esse corpo ele deve se estender. Então vai se verificar qual é o máximo que ele pode se estender até ele romper as suas moléculas. Então são os chamados ensaios de tração que nós realizamos nos diversos objetos. Agora vamos falar das treliças e das classificações das estruturas. Então vejam só, nós temos 3 tipos de classificações: a estrutura isostática, hiperestática e a hipoestática. Primeiro vamos ver a diferença sobre uma estrutura plana e uma treliça. Veja nessa primeira imagem da estrutura isostática. Aqui nós temos uma peça normal, por exemplo, uma barra, nós chamamos de barra AB, porque nós demos aqui as extremidades A e B para esta barra. Essa barra está apoiada em 2 suportes nos pontos A e B. E ao lado nós temos uma treliça. Perceba, nós temos 4 pontos, A, B, C e D. E ainda um traçado diagonal aqui entre A e C. Ou seja, uma estrutura de treliça é exatamente essa reunião de vários pontos, o que vai causar uma maior resistência mecânica para esse tipo de estrutura. Por isso que, por exemplo, nas lajes das estruturas das casas se utilizam as vigas em treliças. Por quê? Nós criamos uma maior resistência com esses maiores pontos de apoio. Agora vamos lá, vamos entender o porquê dessas classificações. Essas estruturas, elas estão apoiadas, como as imagens demonstram. Então, significa que, quando uma estrutura está apoiada, ao ser exercida uma força externa, pode ou não movimentar essa estrutura. Então, essa classificação das estruturas vai justamente demonstrar que, através de equações matemáticas, nós vamos verificar se as estruturas podem ser movimentadas ou não com a ação de uma força externa. No caso da estrutura isostática, nós vamos anular, ou seja, essa força externa ela não consegue movimentar a peça a partir do vínculo estrutural que essa peça já tem com o seu apoio. Então, nesse caso, ela não se movimenta, porque há exatamente uma anulação entre a força externa e a força exercida pelo ponto de apoio. Então essa é a estrutura isostática. Já na estrutura hiperestática, a força externa vai ser maior que a força de apoio. Isso naturalmente vai movimentar a estrutura. Então, quando nós realizamos uma equação e verificamos que essa força externa é maior do que a força exercida pelo apoio, pelo vínculo de apoio, então essa peça vai se movimentar. Então significa que essa estrutura de apoio não é suficiente para anular as forças externas. Então essa é a chamada estrutura hiperestática. E na estrutura hipoestática, significa que a força de apoio é muito maior do que a força externa. Então, seguramente a peça não vai conseguir se movimentar. Ela está bem apoiada, então, dependendo do ponto de apoio que nós temos aí nas nossas estruturas e através do exercício de uma força externa, nós podemos classificá-las como isostática, hiperestática e hipoestática, ou seja, a diferença entre a força externa e a força do apoio. E para finalizar, nós vamos falar sobre o centro de gravidade, que na física nós também chamamos de baricentro. E eu vou dar um exemplo prático para nós entendermos isso. Vejam só a nossa primeira imagem. Vamos imaginar que nós temos aqui uma chapa e que nessa chapa foram presos fios em cada uma das extremidades. Então nós teremos uma chapa e 4 fios conectados. Para que nós levantemos essa chapa através dos fios e ela fique equilibrada, ou seja, ela continue plana, nós vamos precisar puxar esses 4 fios e encontrar a posição
gravitacional para que ela fique plana, correto? Pois é, esse é o chamado centro de gravidade. Ou seja, qual é o ponto em que eu preciso suportar esses fios para que essa chapa continue equilibrada ali, continue plana. Então, se é uma chapa quadrada, né, ou retangular, nós intuitivamente já podemos imaginar que o centro de gravidade é o centro dessa chapa. Então, esses 4 fios nós vamos puxar projetado no centro dessa chapa e ela vai ficar em equilíbrio. Agora, vejam essas outras peças. Por exemplo, uma peça em formato de T, uma peça no formato de um quadrado com um quadrado vazado no centro, um L ou uma peça oval. Os centros de gravidade, eles podem estar alterados. Por exemplo, aquela peça em L, nós vamos ter uma carga maior em um dos lados. Então, provavelmente, o centro de gravidade estará movimentado para este lado. Então, o centro de gravidade é sempre a nossa necessidade de encontrar o ponto de equilíbrio para que o objeto continue estabilizado naquele movimento plano. Então, nós demonstramos isso através deste ponto G dentro da figura. Então, veja aqui à direita. Nós temos aqui agora como se fossem 2 círculos conjugados. Então, em algum momento foi realizado ali um teste e encontrou-se o ponto de equilíbrio, veja, um pouco deslocado do centro desse círculo maior. Então, assim a gente demonstra o centro de gravidade deste objeto. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Esses links falarão mais sobre a introdução à resistência dos materiais e demonstrando para vocês os estudos das tensões aplicadas aos objetos. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto resistência dos materiais. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!